É isso aí, linda canção, está nos convidando para estarmos perto da presença do nosso Deus. Quantos estão correndo para os braços do Senhor nesse dia? Mas também é triste relembrar quantos estão correndo do Senhor. Quantos são aqueles que não querem saber da verdade, da palavra do Senhor e que não estão nada interessados em praticar as coisas de Deus. Nós estamos meditando aqui hoje a respeito do verdadeiro cidadão dos céus, onde o salmista Davi está fazendo uma pergunta dizendo: Senhor, quem entrará no teu tabernáculo? Quem é que está preparado para adentrar o reino dos céus? E João Batista já declara na sua palavra que aqueles que se esforçam herdarão o reino dos céus. Somente aqueles que se esforçam entrarão no reino de Deus, porque não é de qualquer maneira que entraremos naquele lugar, e teremos muitas surpresas, pessoas que estão fazendo da casa de Deus comércio, pessoas que estão arrecadando fortunas com o evangelho, onde o foco não é ganhar dinheiro, não é se tornar famoso, não é ser um empresário de mídia, não é mercadejar, vender, trocar a palavra, mas o foco da pregação do evangelho é salvação de almas. O foco da pregação do evangelho é ganhar vidas, é ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. E hoje o que nós temos visto são pessoas mercadejando a palavra do Senhor, cobrando absurdos, para que possa continuar aí mercadejando esta palavra, e essa palavra que deve ser pregada com amor. Aí um abraço ao irmão Michel Schorle, ali de Porto Alegre. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook. Nós estamos meditando o Salmo de número 15, onde a palavra do Senhor está dizendo assim no versículo 2, como resposta: aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Então, aquele que anda em sinceridade, nós já meditamos, e também aquele que pratica a justiça, aquele que é justo, que anda na retidão. Não tem como nós dissermos ou falarmos que servimos a Deus se nós somos injustos, se nós tratamos as pessoas com injustiça, né, adquirindo muitas vezes o que não é nosso, pegando o que não é nosso, enganando a nós mesmos, enganando a família, enganando a igreja. Mas a palavra do Senhor diz no Salmo 101, versículo 6, que os olhos do Senhor estão contemplando os filhos dos homens. No Salmo 139 diz que Ele sonda e conhece o nosso viver, sabe o nosso sentar e o nosso levantar, e ainda que a primeira palavra ainda não chegou na nossa mente, a palavra de Deus diz que Deus já sabe toda a frase que nós vamos falar, porque Ele nos conhece e Ele tem a sua balança. No livro de Provérbios, capítulo 18, a Bíblia diz que Deus tem uma balança e Ele pesa o espírito. É Ele que conhece e sabe tudo a nosso respeito. Então, aquele que anda com sinceridade e que pratica a justiça, aleluia, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua própria língua. Que coisa mais interessante. Ouvimos esta palavra nesta tarde no programa Sementes da Fé. Quem é o terceiro atributo para aquele que quer entrar no reino dos céus? Além de ser justo, além de andar em sinceridade, é aquele que não difama com a sua própria língua. E a língua é um problema que tem causado inúmeras destruições. A Bíblia vai falar no livro de Tiago, capítulo 3, que aquele que sabe dominar a sua língua, perfeito é. Mas a Bíblia diz que há veneno incontido na língua, e compara a língua com uma pequena fagulha, uma faísca que pode incendiar uma floresta inteira, um bosque inteiro. Veja que a falta do domínio da língua é realmente coisa tremenda. Quando nós não vigiamos o nosso falar, nós não vigiamos naquilo que conversamos, comentamos, e hoje em dia não só se fala com a língua, mas também se fala com os dedos, não é verdade? A nossa linguagem agora não se expressa tão somente pela língua, pela boca, mas também pelos dedos, e às vezes muito mais pelos dedos, digitando, escrevendo, e uma divulgação, uma explanação aí
pela internet, pelos meios de comunicação, tem destruído inúmeras pessoas. Então, terceiro atributo daquele que quer entrar no reino dos céus, aquele que não difama com a língua, aquele que tem o seu linguajar perfeito. E como nós precisamos da misericórdia do Senhor, para que o Senhor nos ajude a guardar a nossa língua, como disse o salmista Davi, põe guarda, Senhor, no Salmo capítulo 11, né? Põe guarda, Senhor, põe um vigia na minha boca, para que eu não venha pecar contra ti. A nossa língua, ela tem que ser um instrumento na mão de Deus e nunca na mão do diabo. E quantos crentes têm emprestado a sua boca, a sua língua, por serem linguarulos, por serem fofoqueiros, por serem difamadores. Há pessoas que a língua coça, né? Em ouvir o ouvido coça, a língua coça, em ouvir uma má notícia e sair espalhando, e sair comentando, e sair falando, e sair difamando com a sua própria língua. A Bíblia diz que 6 coisas o Senhor detesta, mas a 7ª ele abomina, ele tem ira. Você consegue imaginar a ira de Deus? E a 7ª coisa que o Senhor tem ira, que ele abomina, diz a Bíblia que é levantar contenda entre os irmãos, difamação, perseguição, através da fala, através daquilo que se expressa. Então a palavra do Senhor nos adverte nessa tarde, falando a respeito da linguagem, da língua, como nós devemos ser vigilantes, porque a Bíblia também diz que de uma fonte de água sadia, água doce, não pode jorrar água amarga ao mesmo tempo. Com a mesma língua que nós abençoamos, nós não podemos amaldiçoar. Com a mesma língua que nós oramos, que nós cantamos, que nós pregamos, que nós falamos os mistérios de Deus, que nós profetizamos, não pode ser a mesma língua que está açoitando, perseguindo, difamando, levando fofoca, inventando mentiras, e como está cheio as igrejas, e como está cheio a sociedade desta praga, desta maldição da linguagem, desse linguajar pesado, dessa difamação, que muitos, por falta de vigilância, têm derrubado muitos. Estamos aqui, né, aqui no Salmo de número 15, alguns atributos que a palavra do Senhor, ela nos avisa, nos ajuda e nos ensina para que possamos entrar no reino dos céus. Vamos aí a mais uma canção, vamos escutar mais uma alabança. Se você está na escuta e quer pedir o seu louvor, participe conosco. Vamos estar atendendo o seu pedido. Que Deus abençoe a audiência, em nome de Jesus.